Eu profetizo uma atmosfera sobrenatural sobre esse ambiente, sobre a sua casa que você está nos assistindo. Hoje é a noite que o poder de Deus vai impactar você em nome de Jesus. 1 Reis 17, versículo 8 ao 16 diz o seguinte: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali que uma mulher viúva te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias disse: Não temas. Diga assim para a pessoa do seu lado: Não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Diga assim: vai e faça conforme a palavra do Senhor. Porém, faz dele primeiro para mim um pequeno bolo e traz aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua família por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Diga assim: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Diga para a pessoa do seu lado: a farinha na sua panela não vai faltar, nem o azeite da sua botija vai faltar, conforme a palavra do Senhor. Pai, essa tua palavra, em nome de Jesus, nós queremos declarar isso, Deus. Tua igreja não vai ser afetada pelos fatos. A sua igreja não vai ser afetada pelo aquilo que ela está vendo, pelo aquilo que ela está sentindo, pelo aquilo que ela está ouvindo, mas ela vai ser afetada exclusivamente pela tua palavra. Convicta de que existe palavra profética a ser liberada essa noite, que vai mudar destino, vai mudar situações, e pessoas sairão daqui, Senhor, crentes de que tem um dia de amanhã. Nós não somos determinados pelo dia de hoje, não somos determinados pela circunstância de hoje, mas existe um amanhã do Senhor, e nós vamos viver esse amanhã em nome de Jesus. Convicta de que era a última refeição, aquela mulher viúva, passando por uma situação difícil, ela tinha algo na mente dela, de que ela iria pegar o pouco de farinha que ela tinha, o restante de azeite que ela tinha, iria fazer um bolo para ela e o marido e o filho dela, e que ela iria comer aquele bolo e depois aguardar a morte. A morte pode estar até batendo na sua porta, mas eu quero dizer para você que hoje é o dia que a morte será vencida em nome de Jesus. Ela estava presa pelos fatos. Quais os fatos? Elias, o profeta, havia liberado uma palavra na atmosfera, naquele momento que ele estava vivendo. Ele falou: conforme a minha palavra, que não chova até que eu libere novamente e diga basta. E durante 3 anos e meio não choveu, faltou chuva na terra. Imagina o que aconteceu, 3 anos e meio de seca. Se nós passamos alguns meses, nós vimos
situações difíceis. Imagine 3 anos e meio sem chuva na terra. E a palavra do profeta afetou essa viúva. Ela estava presa aos fatos. Ela estava presa àquilo que ela estava vendo. Ela foi influenciada pelo que ela estava vivendo. E ela estava convicta de que iria morrer. O Espírito Santo falou para mim que tem pessoas aqui que estão sendo afetados pelos fatos que estão vivendo. Existem pessoas que estão aqui porque a sua amiga te trouxe aqui neste culto. Você não queria vir para cá porque você já desistiu. Como uma viúva, você está pegando somente 2 gravetos para fazer somente um bolo para você comer e abrir mão da sua vida. Existem pessoas que estão aqui porque elas foram empurradas por um familiar que já não acreditam, já desistiu. Existem pessoas aqui que a depressão está dizendo: acabou a sua esperança, você não tem prazer, você não tem mais alegria, se eu fosse você eu tiraria a sua vida. Existem pessoas aqui que o espírito de morte já traçou até o plano para você tirar a sua vida, mas eu quero dizer para você que existe uma palavra profética liberada de Deus sobre a sua vida. Não permita que os fatos, eles definem quem você é. Os fatos não definem quem você é. Quem define quem você é a palavra de Deus. E a palavra de Deus define que a todos quantos buscam o Senhor vão encontrá-lo. Aquele que bate na porta vai se abrir. Aquele que busca, encontra. A palavra diz que mais tem um prazer Deus em te abençoar do que você ser abençoado. Quando eu vejo essa passagem, eu me lembro de Norman Vincent. Norman Vincent, ele escreveu o livro O Poder do Pensamento Positivo. E ele escreveu aquele livro, ele ficou impulsionado pelo aquele manuscrito. Ele terminou aquele manuscrito, pegou aquele manuscrito, acredito, pela manhã, deu um bom dia para a esposa, deu um beijo na esposa e saiu com a missão. E nenhuma editora para fechar um contrato da publicação do livro dele. Ele saiu com a expectativa lá em cima. E ele bateu em editora após editora, e ele recebeu um não após o outro. Chegou no final do dia, Norman ficou totalmente arrasado com os fatos. Ele ficou abalado pelos nãos que ele recebeu. Ele chegou em casa, pegou o manuscrito do livro dele, ele chegou e falou assim: eu não nasci para isso. Ele pegou o manuscrito, jogou no lixo e falou assim: é aí onde é que os meus sonhos devem estar. A sua esposa Ruth pegou, olhou aquela cena, foi lá no lixo, pegou o manuscrito do livro e chegou para ele e virou e falou assim: eu acredito em você, eu acredito nos seus sonhos. Eu quero dizer uma palavra para você: Deus acredita em você e Deus acredita nos seus sonhos. Os seus sonhos são reflexos daquilo que Deus está sonhando ao seu respeito. Então não permita que vozes estranhas venham tentar derrubar os seus sonhos. Se você está sonhando, é porque Deus está te dando autorização para você viver aquilo que você está sonhando. Ele ficou empolgado com aquela palavra da esposa e ele pegou o livro, o manuscrito novamente no outro dia, deu novamente um beijo na esposa e foi procurar uma outra editora. Ele fechou o contrato com a editora e na primeira publicação 40 milhões de cópias, de exemplares foram vendidos daquele livro. Se Norman tivesse sido afetado pelos aquilo que ele viu e os nãos que ele recebeu, ele não teria vivido o milagre dele. Pessoas deixam de viver o milagre porque elas se importam mais com o que as pessoas estão dizendo ao respeito dela do que ser guiada pelo sonho que Deus colocou no coração dela. As pessoas podem dizer para você: não deu certo com o outro. O fato de não ter dado certo com o outro não quer dizer que vai dar certo para você. Não vai dar certo para você, porque quem
Quem determina a sua história não é a experiência de pessoas anteriores. Eu falei isso aqui na terça-feira passada. O que determina a sua história é a palavra que Deus liberou a seu respeito. Existe uma palavra profética liberada a seu respeito. Essa palavra profética vai te alcançar. Se eu fosse você, eu chegaria, batia a poeira, levantaria, porque não fique preso ao seu hoje, porque o seu hoje não determina. O que se determina a seu respeito é o amanhã. E eu quero dizer para você, existe um amanhã que Deus escreveu ao seu respeito, e nesse amanhã está escrito cura, nesse amanhã está escrito salvação, nesse amanhã está escrito libertação, nesse amanhã está escrito que as cadeias estão sendo quebradas, nesse amanhã está dizendo que a enfermidade vai sair do seu corpo, nesse amanhã está dizendo, você vai viver, porque você tem uma identidade, e a sua identidade você é filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e aquele que peleja por você nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a sua batalha que ele vai perder. Então renove-se para o outro dia, porque tem um outro dia de Deus para você. Se Norman tivesse atentado, como eu disse, ele não teria vivido o milagre. Da mesma maneira, se a viúva não tivesse dado ouvido à voz do profeta, ela não teria vivido o milagre dela, porque o mais provável para ela era dizer não para o profeta. Afinal de contas, daria para fazer somente um bolo. Ela poderia ter falado, não, profeta, não vou te dar, eu só tenho uma refeição. Como assim, eu pegar a refeição que eu vou comer e vou juntamente com meu filho, para nós nos alegrarmos pela última vez, porque depois disso vai vir a morte, e você quer que eu dou para você, para eu morrer hoje? Não, eu vou me alimentar, porque eu ainda vou ter força pelo menos para mais 2 dias. Ela poderia ter dito isso para o profeta, mas ela investiu no improvável, no improvável, e ela colheu o impossível. Chegou o momento de você investir no improvável. Chegou o momento de você ouvir a voz dos profetas que sobem aqui neste templo aqui, liberam palavras para você. Pode parecer improvável para você, mas é no improvável que Deus vai realizar o impossível. Naquela porta que você olha assim e fala, não tem como sair milagre dessa porta, é nessa porta que Deus vai fazer. Não tinha como ela chegar e abrir mão, mas ela abrir mão daquele alimento. Mas ela fez isso porque o fundamental para o milagre de ambos, o fundamental tanto para o milagre da viúva como o milagre para o Vincent, foi que os dois estavam cercados por pessoas que conseguiram ver além das circunstâncias. Diga assim, eu preciso andar com pessoas que consigam ver além da circunstância. É necessário você ver além da dificuldade. Norman pegou os manuscritos, jogou no lixo, porque ele achou que era impossível, era improvável. Ele foi paralisado pelos nãos que ele recebeu. Eu quero que você entenda, às vezes você vai receber um não do homem, mas às vezes você também vai receber um não de Deus. Deus virou e falou para a mulher, não coma e para o homem, não coma do fruto. Deus virou para Moisés e falou assim, você não vai entrar na terra prometida. Deus virou para Paulo e falou assim, eu não vou tirar o espinho da carne, a minha graça te basta. Mas uma coisa você tem a certeza, o não de Deus ele é protetivo, o não de Deus ele está dizendo para você, eu tenho o melhor para você, posso não te dar hoje, mas você vai entrar na terra prometida. Moisés não entrou naquela época na terra prometida, mas depois lá na transfiguração, estava lá quem? Elias e Moisés. Deus cumpriu o desejo do coração de Moisés. Deus pode não estar cumprindo o desejo do seu coração hoje, mas amanhã, como eu disse, sempre haverá o amanhã de Deus. Deus vai cumprir o desejo do seu coração, basta você crer e continuar firme na palavra. Os dois foram cercados por isso, por pessoas que conseguiram enxergar o futuro. É gente Franklin que diz que sem enxergar o futuro não haverá poder no presente. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Sem o futuro não haverá poder no presente. Entenda isso.
O futuro se manifesta por meio de fé. E a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é enxergar o futuro antes dele acontecer. Só que pessoas é movidas só ela precisa ter algo para palpar, algo para sentir, para crer. Não, você não precisa disso. Você simplesmente precisa crer na palavra. Que quando você acreditar que a palavra de Deus ela é única, ela é verdadeira, que uma palavra que sair da boca dele não voltará vazia, você não vai duvidar do seu milagre, você não vai duvidar do improvável, você vai investir no improvável, você vai investir naquilo que os seus olhos estão dizendo. Não, não vai acontecer desse jeito. E Deus vai falar assim, ó, pode fazer, porque vai acontecer. Você precisa enxergar. O profeta enxergou o futuro da viúva e profetizou de acordo com ele. O profeta não profetizou de acordo com o presente dela, porque o presente dela era só miséria. O presente dela, ela mesma estava desacreditava, ela mesma estava duvidando que iria, ela estava acreditando que iria morrer. Mas o profeta não viu morte, o profeta viu vida, o profeta viu futuro, o profeta não viu o hoje, o profeta viu amanhã. Deus está dizendo, você pode estar vendo hoje, mas eu estou vendo o seu amanhã. E no seu amanhã você está bem melhor, no seu amanhã você está curado, no seu amanhã você está liberto, no seu amanhã seu filho está liberto das drogas, no seu amanhã a empresa está restaurada, no seu amanhã o seu casamento está sendo restaurado, no seu amanhã eu estou vendo, você está estéril hoje, mas eu estou vendo no seu amanhã, você com filho, subindo nesse altar, apresentando ao Senhor e sendo mãe de filhas. Eu estou vendo você que entrou cego, enxergando, eu estou vendo você que entrou surdo, ouvindo, eu estou vendo paralíticos entrando nesse corredor com cadeira de roda, e eu estou vendo eles pulando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu acredito nisso, porque nós não somos baseados pelo que nós vemos, nós somos guiados pelo que nós cremos, e nós cremos e fechamos com a palavra de Deus. Então enxergue o futuro. Ele enxergou o futuro, e a palavra diz que comeu ele e toda a sua casa por muitos dias. Diga assim, ó, a bênção que Deus tem para você não é somente para um dia, mas são para muitos dias. Como eu disse, ela estava convicta de que era a última refeição, até ela ouvir a palavra do profeta. Ela estava certa que ia morrer, mas vem o profeta e libera uma palavra, e quando o profeta liberou a palavra, ela chegou e abriu mão da refeição, deu para o profeta e viveu o milagre dela. Até então ela tinha somente uma visão, eu vou morrer, mas quando ela ouviu a palavra do profeta, ela teve uma segunda opção. Diga para a pessoa do seu lado, sempre haverá uma segunda opção. A morte não é a única opção. Ela tinha duas opções, ou aceitar a morte ou aceitar a palavra do profeta. Ela agarrou a palavra do profeta. Existe um momento que você vai ter que abrir mão da sua razão, você vai ter que abrir mão do seu raciocínio lógico, você vai ter que se firmar com a palavra. A direção da palavra pode até mostrar que é impossível, mas aí, pode acreditar, Deus gosta dessa palavra do impossível, e Deus gosta de pessoas que acreditam no impossível, e é no impossível que Deus opera o milagre. Então ela pegou na palavra do profeta. Você precisa se apegar, você precisa abrir mão da sua razão. Você não verá o seu milagre até você dar o primeiro passo de fé e obediência. Você não vai viver o seu milagre até você dar o seu primeiro passo de fé e obediência. Fé e obediência é caminhar, mesmo que pareça ilógico, mesmo que pareça que seja burrice, mesmo que pareça que seja impossível. Não, pode ser para o homem, pode ser para a vista humana ilógico, impossível, mas eu vou por esse caminho, porque todo o caminho que Deus faz e que Deus aponta pode estar até no deserto, mas é no deserto que você vai ser glorificado, é no deserto que Jesus venceu o diabo, e é no deserto que você vai vencer. Então abra mão da lógica. Pedro abriu mão da lógica. Está lá Pedro no barco, na praia, lavando as redes. Vem um galileu, pede para entrar no barco dele.
E Pedro imagina, poxa, o pior dia da minha vida, vem um estranho e ainda pede para entrar no meu barco. E esse estranho entra no barco dele. Quais eram os fatos anteriores? Uma pesca frustrada. Passou a madrugada inteira. Foi o lugar onde ele já havia realizado várias pescas grandes. Já havia arrecadado vários lucros naquele local. Foi com a expectativa lá em cima e voltou totalmente frustrado. E ainda vem um estranho que entra no barco. Só que aquele estranho entrou no barco. E aquele estranho começou a pregar, começou a falar. E as palavras começaram a entrar no coração. As palavras começaram a incomodar Pedro. As palavras começaram a fazer sentido. As palavras começaram a dar esperança. As palavras começaram a trazer questionamento para ele. As palavras começaram a mostrar para ele que quanto tempo ele não tinha um momento de reflexão a respeito do Criador, a respeito do Senhor, a respeito de Deus. E ele começou a ouvir aquela palavra. Eu acredito que Jesus começou a falar que é no meio da luta, é no meio do deserto, é no meio da dificuldade que você vai vencer. Deserto não é lugar de derrota, deserto é lugar que você vai vencer o inimigo. Deserto não é moradia, deserto é passagem. Pode ter acontecido uma frustração do seu hoje, mas Jesus deve ter falado, o seu hoje não determina a sua história. O que vai determinar a sua história vai ser o seu amanhã, e no seu amanhã Deus está, e Ele está escrevendo o seu amanhã. E Jesus começou a liberar essa palavra. Então Jesus vira para ele e fala assim, agora volta lá para o mar alto e lança novamente a rede. E por um momento vem uma voz para Pedro e fala assim, como assim? Você não está vendo que isso é idiotice? Você não está vendo que isso é burrice? Você não está vendo que você passou a madrugada toda lá e você não pegou nada? Você não está vendo que não é de manhã que se pesca é de noite? Esse não é um momento apropriado para pescar. Se você for lá, você vai se voltar frustrado. Se você lançar a rede, você não vai pegar nada. Se eu fosse você, eu não iria para aquele local. Aquele local é o lugar da sua frustração, é o local da sua derrota. Não vá para lá. Mas por outro instante ele chega e fala, não, mas espera aí, a palavra dele faz sentido, a palavra dele ardeu no meu coração, a palavra dele me impulsionou, a palavra dele gerou algo dentro do meu coração, a palavra dele gerou fé. E aí Pedro vira para Jesus e fala, mestre, passamos a noite inteira e nada pescamos, mas segundo a tua palavra eu vou para lá. Eu sei que não é hora de pescar, eu sei que não é o momento apropriado, eu sei que eu fui frustrado naquele local, mas eu acredito na sua palavra, e porque eu dei crédito à sua palavra, eu vou jogar a rede. Jogou a rede, uma pesca maravilhosa aconteceu. Pode até ser um momento que não é propício para pescar, mas Jesus está dizendo, pode lançar a sua rede, porque eu vou validar a sua fé, eu vou validar, e você vai pescar uma pesca maravilhosa e extraordinária, porque a palavra que eu libero nunca vai voltar vazia. Muitas vezes, talvez você não consiga ver nada. Pior, às vezes, não vai fazer sentido nenhum jogar a rede durante o dia e voltar para aquele local da sua derrota. Mas você precisa se mover na palavra. Diga assim, eu preciso me mover na palavra. Pedro se moveu por meio de fé e viveu um milagre. É Charles Spurgeon que diz que a dificuldade para um pecador é uma grande oportunidade para o Criador. Diga assim, a dificuldade para um pecador é uma grande oportunidade para o Criador. Ei, essa dificuldade que você está passando é uma grande oportunidade para Deus entrar na sua vida como um Deus sobrenatural, como um Deus todo-poderoso, como aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que interrompeu o curso do Jordão, aquele Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Esse Deus está desejoso de fazer com que você experimente também milagres na sua vida. O seu milagre está no seu movimento de fé e obediência. Diga assim, o meu milagre está no meu movimento de fé e obediência. Entenda, o profeta se movimentou. A palavra diz que Deus disse ao profeta, levanta-te e vai para Sarepta.
Ele se movimentou, foi para lá e o milagre aconteceu. A viúva também se movimentou. Ela reconheceu o profeta, deu voz, deu crédito à voz do profeta, e ela também se movimentou e viveu o milagre. Deus está dizendo: tome uma atitude de fé e se mova, porque eu farei um milagre através da sua fé. Deus vai fazer um milagre através da sua fé. Deus já movimentou a pedra do baralho, do tabuleiro, e Ele está esperando o seu movimento. E Deus está dizendo: não vai haver outro movimento se você não se movimentar. Cutuca a pessoa do seu lado aí e diga assim: se movimente, porque é no movimento que o milagre acontece. Entenda, existe uma palavra profética liberada no mundo espiritual. Diga comigo: existe uma palavra profética liberada ao meu respeito no mundo espiritual. A viúva nem sabia que tinha uma palavra profética liberada ao respeito dela. O que Deus falou com o profeta? Vá para Sarepta, porque eu já dei uma ordem para que uma viúva te sustente. Mas a viúva estava lá em desespero. A viúva já tinha aceitado a morte, mas o que ela não sabia, ela aceitou os fatos, porque ela desconhecia a palavra profética que estava liberada no mundo espiritual. Eu quero, como profeta de Deus, dizer para você: não faça parceria com o medo, não faça parceria com a derrota, não faça parceria com a dúvida. Existe uma palavra profética que Deus liberou ao seu respeito, que até então você ainda não conhece, mas hoje é a noite de você conhecer essa palavra que Deus liberou ao seu respeito. E quando você se mover nessa palavra, não vai faltar farinha na panela, e não vai faltar azeite na viúva, na botija, e você vai viver o mesmo milagre que a viúva viveu. Cutuca a pessoa do seu lado e diga assim: se alegre e descubra que existe uma ordem no mundo espiritual liberada para você, e você vai viver o seu milagre. Amém? Se é possível, pode aplaudir. Existe uma ordem de Deus liberada a seu respeito. Existe uma ordem de Deus. Deus está dizendo assim, está dizendo para um juiz, Deus está dizendo para um advogado, Deus está dizendo para um empresário, Deus está dizendo para um profeta: ei, vai lá na casa dele, vai lá na empresa dele, vai lá na família dele, vai lá onde é que ele está, e libere uma palavra de bênção que vai mudar a atmosfera, que vai mudar a circunstância. Eu decidi abençoá-los e eu quero te usar. Vá lá e libere uma palavra profética. Porque, entenda, não é o profeta que foi sustentar a viúva que sustentou o profeta. Eu quero repetir: Deus não mandou o profeta para sustentar a viúva, Deus mandou que a viúva sustentasse o profeta. Você pode estar numa situação que parece que você não tem condição, mas Deus está dizendo: é através de você que eu vou trazer suprimento para pessoas, é através de você que eu vou mudar a sua família. Eles estão vendo você como uma viúva pobre catando gravetos. Eles se preparem, porque não é eles que vão sustentar você, é ao contrário, é você, é a minha bênção na sua vida que vai trazer provisão para as pessoas. É você que vai. Sabe por quê? A viúva não estava esperando o profeta, mas Deus mandou o profeta. A viúva não estava esperando o profeta, mas Deus mandou o profeta. Você pode não estar esperando uma palavra profética, mas Deus está liberando uma palavra profética, e essa palavra profética vai ao seu encontro. Porque eu ficaria livre, porque eu levantaria desse banco, e porque eu pularia, porque existe uma palavra que Deus já liberou ao seu respeito. Essa palavra vai te alcançar. Diga assim: Deus, eu tenho
esperança. E além de esperança, eu tenho expectativa, porque o Senhor já liberou o profeta para profetizar na minha vida. E ele vai profetizar, e a minha vida vai ser totalmente mudada. Eu vou ter um encontro com essa palavra profética. Eu vou ter um encontro com a palavra profética da cura. Eu vou ter um encontro com a palavra profética Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu vou ter um encontro com a palavra profética Jireh. A provisão vai chegar, os recursos vão me alcançar. Eu vou ter um encontro com a palavra profética Rafá. A cura já chegou. Eu vou sair totalmente curada. Eu vou ter um encontro com a palavra profética Nissi, a vitória. Eu vou perseguir os meus inimigos e vou destruí-los. Eu vou ter um encontro com a palavra profética Tsidkenu, a minha justiça. O Senhor é a minha justiça, e eu não serei envergonhado, mas o Senhor vai entrar como justo juiz, e aquilo que era impossível aos olhos humanos, eu vou viver o meu milagre. Eu decidi acreditar. Existe uma palavra profética que foi liberada ao meu respeito, e eu vou viver esse milagre em nome de Jesus. Entenda, a obediência liberou o milagre. O milagre só aconteceu depois que a viúva obedeceu. Ela não viveu o milagre depois que ela obedeceu, não. Ela entregou o bolo, obedeceu à voz do profeta e viveu o milagre. O milagre aconteceu porque o profeta também obedeceu. Quando Deus virou para ele e falou assim, ó, vá lá para Sarepta, porque deu uma ordem que uma viúva te sustente. Eu imagino o profeta imaginando que, uau, 3 anos e meio sem chover, devido a uma palavra que eu liberei, dificuldade acontecendo, e o Senhor falou que é para eu ir para Sidom, porque tem uma viúva que vai me sustentar. Eu imagino chegando lá, não vai ser uma casa, vai ser um palácio. Na garagem não vai ser um Fusquinha, vai ser uma Land Rover. Eu imagino que não vai ser peixe que eu vou comer bacalhau. E o profeta foi no meio do caminho até chegar a Sidom imaginando isso. E quando ele chegou lá, foi isso que ele encontrou? Uma mulher rica, abastada, com dinheiro, com a mansão, com um Land Rover na garagem, foi isso que ele achou? Ele achou o quê? Uma viúva pobre catando 2 gravetos para fazer o último bolo. E ele deve ter parado e falado assim, Senhor, peraí, não tem alguma coisa errada não? E Deus falou, não tem nada errado não. É ela que vai me sustentar? Sim, é ela que vai sustentar. Então, já que eu conheço o Senhor, e o Senhor não erra, o Senhor não se engana, então se é ela que vai me sustentar, e eu sou profeta, então eu vou me comportar como profeta, e vou liberar uma palavra profética sobre a vida dela, porque o Senhor não está vendo o hoje dela, o Senhor está vendo o amanhã dela, e o amanhã dela vai ser uma pessoa que vai ter recurso e vai me sustentar. E aí ele obedeceu, ele não foi traído pelo que ele viu, ele não murmurou, mas ele descobriu que ele era parte do milagre. Você precisa descobrir que você é parte do milagre. Talvez você chegue numa situação que ela não condiz com o que Deus falou para você, mas Deus está te colocando ali de propósito, porque Ele quer ver o seu lado profético sair dentro de você. Ele quer ver você profetizando sobre a situação. Ele quer ver você, não, a água é amarga. Não, é amarga, mas vai se tornar doce.
E aí você pega o graveto, joga na água e se torna doce. Você vê uma viúva catando os gravetos e você libera uma palavra profética. Não vai faltar a farinha, não vai faltar azeite, porque Deus te constituiu para você aquela que vai se me abençoar, você é aquela que aos olhos das pessoas é desacreditada, você é considerada como uma miserável, uma mendiga. Não, para Deus você não é miserável, você não é mendiga. Para Deus você é muito querida, você é muito amada, você tem potencial e Deus quer te usar. Eu quero dizer para você, as pessoas podem estar colocando rótulo em você, mas Deus está dizendo para você, eu estou tirando todos os rótulos, eu estou dizendo, você é potencial, você é empoderada, você é amado, você é amada, você é querida, o meu Espírito vai agir dentro de você, e você vai ser resposta para pessoas que estão no seu redor, vai ser resposta. Então, ao invés de você murmurar, profetiza sobre a situação. Ao invés de você reclamar do emprego, profetiza sobre o emprego. Ao invés de você reclamar do salário, profetiza sobre o seu salário. Ao invés de você reclamar da família, profetiza sobre a família. Ao invés de você reclamar da situação, profetiza sobre a situação. Deus está dizendo, você é profeta para esta geração, você é profeta para a sua família. E a obediência da mulher também manifestou um milagre. Como eu disse, no primeiro momento o profeta, ele pediu o que era possível para ela. No primeiro momento ele pediu água. Ela tinha condição de dar água. Tanto que quando o profeta chegou, ela foi de imediato buscar água. Mas quando ela estava indo, o profeta falou, não, agora vem cá, eu quero te ensinar uma experiência maior. Eu quero te ensinar a você depender de Deus e não depender do que os seus olhos estão vendo. Vai lá e me traga um bolo. Não, mas eu não tenho um bolo lá em casa. Eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite, eu vou fazer o último bolo. Tá bom, faz lá conforme a sua palavra, mas traz primeiro para mim. E ela obedeceu o profeta. E quando o profeta viu que ela obedeceu, ele liberou a palavra profética. A farinha não vai faltar e o azeite também não. Quando Deus encontrar no seu coração a obediência necessária para você viver o seu milagre, você vai viver o seu milagre. É verdade que o profeta vai ter que atuar para que o milagre aconteça? Sim, mas Deus também quer que você também atua. Se você não é o profeta para profetizar sobre a viúva, então seja a viúva que vai sustentar o profeta. Mas de uma forma ou outra Deus vai te usar. De uma forma ou outra Deus vai te usar. Tem pessoas que não vivem o milagre porque estão presas no passado, mimizenta e murmurando. Como eu disse, a palavra profética veio depois da obediência. Se você quer viver o improvável, o extraordinário, seja pronto para servir e disposto para obedecer. Se você quer viver o improvável, o extraordinário, seja pronto para servir e obedecer. Porque a obediência é o encurtamento de tempo entre a promessa e o seu cumprimento. Então, saia do seu hoje, saia do seu presente e comece a viver o futuro que Deus tem para você. Porque o seu presente não diz quem você é, mas o futuro que Deus preparou para você diz quem você é. Fique de pé. Ela foi sincera ao dizer para o profeta que ela não tinha. Mas ela semeou fé. Ela semeou fé e viveu um milagre. Somente as pessoas que semeiam fé vão viver milagres. Pode haver cerca de 3 anos e meio. Você pode ter recebido vários nãos das editoras, mas Deus está dizendo, eu vou realizar o seu sonho. O seu sonho não é para ficar no lixo. Como Ruth disse para Norman Vincent, eu acredito nos seus sonhos, eu acredito em você. Eu acredito em você, acreditando na minha palavra.
Existe no seu interior a capacidade de acreditar 100% na palavra. O que levou aquela viúva a viver o milagre dela foi porque ela acreditou 100% na palavra do profeta, ao ponto de pegar o bolo que era para ela e para o filho e colocar na mão do profeta. Quando a sua fé é depositada na palavra, você vai viver o seu milagre. A farinha pode estar até acabando, o azeite a ponto de terminar, mas a fé é o multiplicador. A fé desperta o que é necessário para ver Deus agindo. Deus não precisa da sua ajuda, o que Deus precisa é da sua fé. Deus não precisa das suas habilidades, Deus precisa da sua fé. Deus não precisa de um exército para derrotar o inimigo que vem contra você. Deus precisa da sua fé, porque se Ele encontrar fé no seu coração, você pode ir para a guerra sozinho, mas você vai derrotar o exército do inimigo. Ah, pastor, por que o senhor tem tanta certeza que eu vou viver o meu milagre? Porque eu acredito na atmosfera que está sendo criada nesse ambiente. Está sendo criada uma atmosfera de fé, uma atmosfera com um só pensamento, um só foco e uma só convicção. Enviou-lhes a palavra e os curou e os livrou de tudo aquilo que era mortal. Que a palavra do Senhor encontre no seu coração a disponibilidade dela realizar o milagre que ela quer fazer na sua vida essa noite. Eu estava na porta da cidade, catando alguns gravetos. Não tinha esperança, achava que era impossível, que era improvável de viver um milagre. Mas hoje à noite eu decidi a tomar posse da palavra profética que o Senhor liberou sobre a minha vida. O Senhor é aquele que precisa ser. Como o Senhor disse, eu serei o que serei. Então hoje, seja a minha cura. Hoje, seja a porta aberta. Hoje, seja aquele que vai restaurar o casamento. Hoje, seja aquele que vai tirar as enfermidades e a doença do meu corpo. Hoje, seja aquele que é a paz que excede todo entendimento. Eu decidi me mover, me movimentar através da fé e através da obediência. Então, Pai, Jesus, Espírito Santo, eu tomo posse do que foi conquistado naquela cruz, o meu sozo, a minha cura, a minha salvação e a minha libertação. Pai, estou vendo pessoas com a mão na coluna, que toda dor na coluna desapareça em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo pessoas colocando a mão no pescoço, que elas sejam nesse exato momento totalmente curadas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todo e qualquer tipo de doença, todo e qualquer tipo de enfermidade, como profeta do Senhor, eu quero profetizar a cura instantânea em nome de Jesus. Quero profetizar que as dores vão desaparecer, a dor no corpo vai desaparecer, os laudos médicos serão alterados. Quando houver, Pai, o próximo exame vai constatar que não tem câncer, vai constatar que não tem enfermidade.
Pai, pessoas que se encontram em desespero, catando gravetos. Chegou a hora de parar a catar os gravetos. Chegou a hora de se movimentar na palavra do profeta. Chegou a hora de movimentar na sua palavra. A sua palavra é cura, é resposta. A tua palavra é solução. A tua palavra, a ordem é expulsar demônios. A ordem é expulsar todo o mal. Nós queremos dar uma ordem através da tua palavra. Hoje é a noite de mudança. Hoje é a noite da cura. Hoje é a noite da transformação. Hoje é a noite da libertação. Hoje é a noite que a palavra vai entrar. A palavra vai produzir fé. A fé vai mover. A fé vai agitar a água. A fé vai atrair os anjos. A fé vai atrair o Espírito Santo. E é a hora onde nós iremos ver milagres sobrenaturais acontecer em nome de Jesus. Hoje é a noite que a tireoide, o problema da tireoide vai sair. Hoje é a noite onde a endometriose vai sair. Hoje é a noite que o câncer vai sair. Hoje é a noite que o Alzheimer vai desaparecer. Hoje é a noite que o pulmão vai ser limpo. Hoje é a noite que o problema no joelho vai desaparecer. Hoje é a noite que a bancarrota vai sair. Hoje é a noite que o espírito de prostituição será quebrado do nosso meio. Hoje é a noite onde o adultério vai ser quebrado. Hoje é a noite onde pessoas estão apresentando, estão clamando, estão orando. Pessoas que têm prospectos, Deus, que já preencheram não somente um nem dois, mas já vários prospectos. Hoje é a noite de fortalecer a fé. Hoje é a noite de dizer: é a hora de acreditar no improvável e viver o impossível. Eu te abençoo para você depositar a sua fé no improvável, e porque eu quero declarar: você vai viver o seu impossível em nome de Jesus. Se você concorda comigo, que aplauda ao Senhor Jesus. Viva o seu impossível. Viva o seu impossível. Eu quero te abençoar, você que quer ir para casa, em nome de Jesus. Prepare que o mês de maio vai ser o mês da multiplicação da farinha e do azeite, em nome de Jesus. Está acabando? Pois é. Agora chegou o momento da multiplicação. Multiplicação da bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Que quando você chegar no final do mês, você vai falar: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Traga pessoas que você conheça, que precisa de uma cura, da salvação, da libertação. Traga para o culto Souza. Nós recebemos hoje uma palavra quando a equipe estava reunida. Deus falou: comece a pedir para que os cadeirantes venham para cá. Comece a pedir para que os cegos venham para cá. Comece a pedir para que os surdos venham para cá, porque eles serão curados neste local. Eu acredito muito nessa palavra. Então comece a trazer as pessoas enfermas e ajude-nos a criar uma atmosfera de um só pensamento. As pessoas que entrarão enfermas vão sair daqui totalmente curadas, em nome de Jesus. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E diga para ela: existe uma palavra liberada no mundo espiritual ao seu respeito. Portanto, viva essa palavra em nome de Jesus. A equipe vai estar se posicionando. Você que ainda quer receber oração, nós estaremos orando. E você que vai para casa, eu quero